Olha, o Ministério Público de Santa Catarina ingressou com uma ação contra o Estado, obrigando que se inicie a restauração das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles. A passarela da ponte Pedro Ivo não está incluída na restauração, mas será que ela também não precisa de reparos? O que a gente acompanha agora na matéria do Lucas Miranda e do Marco Aurino. Dá uma olhada. A placa metálica que se soltou numa das juntas de dilatação da ponte Pedro Ivo, que dá acesso à ilha de Florianópolis na quarta-feira, não assustou somente quem passa em automóveis todos os dias na parte de cima da ponte. Entrei hoje na ponte ali, a primeira vez depois disso acontecido ali, já fica... Passamos bem rapidinho ali para, se algum imprevisto ali dá tempo de sair, mas a gente fica preocupado mesmo. Diariamente, milhares de pedestres e ciclistas utilizam a passarela Ponte Pedro Ivo, que é a única disponível. Ela parece ser funcional e não ter muitos problemas estruturais. Mesmo assim, alguns problemas pontuais poderiam ser resolvidos, como a iluminação e, nos dias de chuva, essa cachoeira que se forma aqui. O ciclista ou o pedestre precisa se proteger com uma capinha, um guarda-chuva, alguma coisa desse tipo. O acesso lá no continente também tem um buraquinho lá que atrapalha o ciclista que não tiver muita habilidade, ele tem que desmontar e empurrar a bicicleta. As falhas, que são pequenas na passarela, são um reflexo do descaso geral com a manutenção das pontes. Membros da Associação Catarinense de Engenheiros participaram de uma inspeção ontem na ponte Pedro Ivo, onde a placa metálica se soltou, e reafirmam que o modo como a solda foi feita é precário e que, apesar de não haver risco de colapso, esse perigo pode aumentar exponencialmente nos próximos 5 anos. Paliativamente foi sanado, e soldando, que isso também não é o adequado, que no nosso entender não é, fica um elemento rígido, e lá na placa tem que ser um elemento móvel. Então, isso é uma questão emergencial, porque parafusos são especiais, encontra-se no comércio, né? Isso é que tem que ser verificado. Agora, um novo passo rumo à segurança foi dado pela Justiça. O promotor Daniel Paladino ajuizou na tarde desta quinta-feira uma ação contra o Estado como medida de urgência. A ação requer que o Estado e o DEINFRA reativem no prazo de 15 dias o contrato da empresa CG Engenharia, pedindo que seja apresentada a ordem de serviço para a execução de todos os reparos básicos essenciais nas duas pontes. Essa nova ação, ela não é uma nova ação, ela é uma consequência da primeira ação. Em sendo acatado esse pedido do Ministério Público, o que acontece, né? Em 15 dias, não sendo apresentada a ordem de serviço, automaticamente, é feito um bloqueio judicial desses valores de 29 milhões, para garantir o início das obras. A ação ainda exige o pagamento de multa de R$ 34 milhões e 400 mil reais em decorrência do atraso na execução dos reparos, que deveriam ter se iniciado depois de uma ação ajuizada em 2014. O promotor espera que, dessa vez, a consciência dos responsáveis pelas pontes fale mais alto. Um conjunto de fatos, que se sucederam, que causaram realmente bastante comoção. Nós temos a situação ali de Brumadinho, nós temos também, agora ao final do ano passado, aquela ponte que colapsou lá na Itália, tirando várias vidas, e agora anteontem, uma peça importante lá na estrutura da ponte, Pedro Ivo, ela se desprendeu, o que mostra realmente sinais de fadiga da ponte. Então, tudo isso causou uma preocupação e, mais do que isso, uma comoção, e acho que isso é muito importante, que a sociedade desperte, os órgãos despertem, os órgãos públicos, para ver realmente o quão grave é o problema.